Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom mais uma vez podermos juntos comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, sobretudo esta lição de número 5. Esta lição que tem tratado de um tema muito interessante, está aqui o tema da lição, fala sobre o caráter justamente do cristão. E temos visto durante várias lições, até então já foram estudadas 4 lições, temos visto vários temas que têm sido abordados pela Escola Bíblica Dominical. E nessa feita nós queremos tratar sobre a temática da 5ª lição. Esta 5ª lição, que é a lição justamente que vai tratar sobre um dos personagens mais controvertidos, podemos dizer assim, do Antigo Testamento, que é justamente o personagem Jacó. Vai falar sobre Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Eu queria trazer aqui algumas orientações para você que é professor de escola bíblica dominical. É importante que sempre, em cada início dessa lição, em especial, nós relembrarmos aos nossos alunos que o caráter cristão não é uma coisa que já se nasce com ele, mas o caráter cristão é algo que vai sendo forjado ao longo do tempo. Muitas vezes as pessoas confundem essa questão do caráter já com os traços de personalidade que a pessoa adquire já desde o início da sua vida. Mas é importante salientar que o caráter é algo que é forjado sobretudo pelos relacionamentos cujos quais as pessoas têm desde a infância. Eu orientaria você, professor de escola bíblica dominical, a ler um pouco sobre a história de Jacó, baseado no livro de Gênesis, desde o seu nascimento até justamente a sua reconciliação, se assim podemos dizer, com o seu irmão Esaú. É uma lição que ela vai tratar sobre alguns passos importantes da vida de Jacó, e eu queria não me ater muito exatamente aos tópicos da lição, visto que você já vai ter muita informação, seja na internet, seja através da própria lição da Escola Bíblica Dominical, como também no estudo bíblico para professores, que você deve ter certamente aí na sua área, na sua igreja, na sua congregação, ou até mesmo no templo central. Queridos, tem 3 coisas que eu queria salientar nesta lição de hoje, que eu estou aqui refletindo com vocês e que certamente será objeto de estudo nesse próximo domingo. Quando se fala de Jacó e se fala acerca do seu caráter, precisamos entender pelo menos 3 etapas quando se fala do caráter de Jacó. Uma primeira etapa, é importante a gente perceber a formação do caráter de Jacó. Jacó, que é tido justamente como enganador, como suplantador, alcacanhador, justamente porque os irmãos bem conhecem a história do seu nascimento, ele que é gêmeo juntamente com Esaú, e quando Esaú nasce, Jacó nasce pegando assim no calcanhar de Esaú, por isso alcacanhador ou suplantador, cujo qual ele é chamado assim, porque ele nasce agarrando o calcanhar do seu irmão. É importante salientar que nesse desenvolvimento da infância, juventude e adolescência de Jacó, ele teve problemas realmente sérios na formação do seu caráter. Dentre esses problemas, nós podemos ver com relação ao seu ambiente familiar. O grande problema que havia no ambiente familiar de Jacó é que seu pai, Isaac, sua mãe, Rebeca, deixavam transparecer claramente suas preferências. Nós vemos na Bíblia claramente de que Isaac ele tinha uma preferência por Esaú, ele valorizava mais o seu filho Esaú. Já Rebeca valorizava o próprio Jacó. E isso trouxe algumas consequências extremamente prejudiciais. Isso já traz lições para a nossa vida, apesar de muitas vezes os pais terem uma maior identificação com um ou outro filho, ele precisa pelo menos ter um tratamento semelhante, muito semelhante, para com seus filhos. A questão é que Jacó ele tinha uma promessa de Deus, Deus já havia falado aos seus pais, de que o menor seria o líder do maior, ou seja, o maior serviria ao menor. Obviamente, como Esaú nasce primeiro, ele é tido como o maior, e Jacó, como vem depois, o menor. Então já havia
uma promessa de Deus que, apesar de Esaú ser o primogênito, ter sido o primeiro a sair do ventre da sua mãe, no momento ali justamente do seu parto, havia uma promessa de que Jacó é que seria o dono da bênção, digamos assim, da primogenitura. Deus havia falado, e Deus, quando fala, ele tem os seus meios de cumprir. O grande problema ali que começa a se desenvolver na vida familiar, na formação do caráter de Jacó, é que ele percebia ser preferido pela sua mãe, enquanto que seu pai preferia Esaú. Um outro grande problema é que nós vemos que quando o seu pai, Isaque, iria abençoar a Esaú, Rebeca, sabendo daquela situação, o que é que ela faz? Ela arma um plano, ela arquiteta um plano juntamente com Jacó para enganar o seu pai. Gente, isso é terrível. Saliente isso para os seus alunos, de que Jacó, ele no seu caráter, é forjado nele justamente essa presunção, essa astúcia de enganar o seu próprio pai. E o grande problema é que ele aprende isso da sua própria mãe. Ele já é orientado pela própria mãe a enganar o seu pai para que pudesse ser abençoado pelo seu pai no lugar de Esaú. E aí há um grande erro, há uma grande precipitação da sua mãe Rebeca, porque quando Deus ele projeta, ele planeja, ele estabelece um plano, ele mesmo tem os seus métodos para agir. Nós precisamos crer nessa soberania de Deus e não tentar usar métodos escusos para alcançar os planos e os projetos de Deus. Certamente, as promessas de Deus, as suas concretizações vêm até nós. Então, uma primeira questão para a gente perceber aqui na vida de Jacó é justamente a formação do seu caráter. Ele teve sérios problemas na formação do seu caráter, sobretudo no desrespeito ao seu pai e realmente também no engano para com o seu irmão. A consequência, os irmãos bem sabem, é que ele precisou sair de casa, ele precisou fugir do seu irmão que desejava matá-lo. A Bíblia deixa claro de que o seu lar ali passar por uma desestruturação familiar. Rebeca fica distante do seu filho a quem ela tanto amava e ele perde o convívio do seu pai. E a gente percebe que essa atitude de Jacó vai se perpetuando. Uma segunda coisa que me chama a atenção na vida de Jacó, em se tratando ao seu caráter, uma outra questão muito importante e relevante na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer ser humano. Até porque na formação do nosso caráter, por termos uma natureza pecaminosa, não existe família perfeita, não existe criação perfeita, não existe colégios perfeitos, não existe congregações, professores de escola dominical de crianças perfeitos, e sempre haverá, infelizmente, sempre haverá em escala menor ou em escala maior, algum tipo de defeito, algum tipo de problema na formação do caráter da criança, do adolescente, do jovem. Mas aí tem uma segunda etapa muito importante na vida de Jacó, que é a transformação do seu caráter. Para a felicidade de Jacó, ele teve a oportunidade de, lá no vale de Jaboque, ele encontrar-se com Deus. Deus se encontra ali com Jacó. A Bíblia diz que Jacó começa a pelejar, ali uma espécie de uma teofania, Deus ali em aparição angelical. A Bíblia diz que Jacó ele luta com aquele varão que está ali naquele vale de Jaboque, e ele disse: olha, eu não te solto, eu não te largo, enquanto você não me abençoar. E Jacó fica ali naquela peleja durante toda a noite, até que aquele homem toca na juntura da coxa de Jacó, ele sai ali manquejando, e ele abençoa Jacó. Ele diz: olha, você não será mais chamado de Jacó, você não será mais chamado de enganador, de suplantador, mas você será chamado de Israel, príncipe de Deus, porque você lutou contra Deus e você prevaleceu. E certamente ali naquele momento não houve apenas um nome, uma mudança no nome de Jacó, não houve apenas a aquisição de um novo nome para aquele homem Jacó, o nome agora de Israel. Mas a grande questão ali é que é uma mudança a um princípio de transformação, de mudança no caráter de Jacó.
Jacó, a partir daquele momento, ele tem uma experiência pessoal com Deus. Ele tem uma experiência real com Deus. E uma verdadeira experiência com Deus, ela é capaz de transformar, de iniciar um processo de transformação do nosso caráter, através do qual os valores da nossa vida começam a mudar, começam a ser redirecionados, e ali certamente Jacó ele teve uma experiência profunda com Deus, e não só o seu nome é mudado, mas também o seu caráter começa a ser transformado. Por fim, nós vemos assim, além da formação de Jacó, da transformação do caráter de Jacó, desse início de processo de transformação, nós vemos aí algumas consequências desse encontro de Jacó com Deus. Nós começamos a ver reflexos da mudança do caráter de Jacó. Nós vemos, por exemplo, Jacó ele começa a sentir o desejo de reconciliar-se com seu irmão Esaú. Nós vemos Jacó, agora Israel, tendo a atitude de presentear o seu irmão, de abrir mão mais dessas questões, digamos, materiais. Ele começa agora a voltar e rumo ao encontro do seu irmão, mandando presentes para o seu irmão, para aplacar a ira do seu irmão. Ele se curva diante de Esaú e ele mostra de fato que houve uma transformação na sua vida, de que houve uma mudança na sua vida. Não era apenas atitudes que ele estava mostrando para impressionar o seu irmão, mas de fato Jacó ele começa a exteriorizar aquilo que estava vendo no seu coração, na sua vida. Então, de fato, eu acredito, irmãos, que esta lição de número 5 é muito importante para mostrarmos para os nossos alunos e para os pais também das escolas dominicais, os pais que participam da escola bíblica dominical, os pais das nossas congregações, o quanto é importante a sua participação na formação do caráter dos seus filhos, no sentido de dar orientações, de mostrar realmente valores importantes, valores bíblicos para a formação do caráter, e nunca ser instrumento de mau caratismo, digamos assim, para os nossos filhos, seja com atitudes de engano, de mentira, com atitudes de falcatruas, com atitudes de infidelidade conjugal, coisa do tipo. É importante que a gente mostre para os nossos filhos um reflexo de um caráter de alguém que teme a Deus e que serve a Deus. E por sua vez, nós que tivemos uma criação, certamente com problemas de caráter, de formação de caráter, temos o entendimento que em Deus, nos valores que Deus estabeleceu na sua palavra, nos valores que Deus estabelece através das Escrituras Sagradas, da Bíblia, nós podemos, nos convertendo a Deus, podemos ter o nosso caráter transformado, nosso caráter restaurado, e que essa restauração ela vai reverberar em atitudes que demonstram arrependimento diante de Deus e atitudes que realmente refletem a vontade de Deus para a vida do ser humano. Então, eu espero que durante toda essa semana você possa ter um estudo abençoado da palavra de Deus sobre a vida de Jacó, posteriormente chamado de Israel, e que possamos tirar, durante toda essa semana, estudando a palavra de Deus, lições importantíssimas, não apenas para trazer uma aula atrativa para os nossos alunos, mas, sobretudo, para sermos instrumentos de convocação para os nossos alunos, de viver uma vida que agrada a Deus, de viver uma vida que passe por uma transformação mediante uma experiência pessoal com Deus. Que possamos realmente ter uma aula onde, através das nossas ministrações, sermos todos juntos, nós professores, juntamente com os nossos alunos, convocados por Deus para uma vida que agrade a Deus, para uma vida que certamente reflita a glória e a bênção de Deus sobre nós. E eu quero deixar aqui também um convite para você, olha, professor, aluno de escola bíblica dominical, você que mora na região metropolitana do Recife, sobretudo nas cidades de Paulista, de Olinda, de Abreu e Lima, de Igaraçu, eu quero lhe convidar para você vir aprofundar mais um pouco o seu conhecimento da palavra de Deus, como também vir participar de um momento ou de um estudo cujo qual você possa também
ter um desenvolvimento melhor do seu caráter. Estou lhe convidando para vir estudar na nossa escola teológica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, a ETADALP. Nós temos aqui o curso básico em teologia, curso médio em teologia e o curso bacharel livre em teologia. E temos também agora um novo curso, que é o curso básico em missiologia. Você pode vir até aqui, nós funcionamos no 3º andar do prédio ao lado do Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Ela fica aqui no centro de Abreu e Lima, na Avenida Brasil. É muito fácil de você encontrar. E nós funcionamos, a nossa secretaria funciona de segunda a sexta-feira, das 2 da tarde até as 21h30, exatamente, de 2 da tarde até as 9h30 da noite, de segunda a sexta-feira, e você pode vir aqui ter melhores informações acerca do nosso curso teológico, e você certamente será muito abençoado por Deus, como muitos já têm passado por este curso de teologia, que já dura há quase 20 anos, estamos aqui ministrando a palavra de Deus para a vida dos irmãos e irmãs, servos de Deus. Então aguardamos a sua chegada ali na ETADALP para poder melhor se preparar para ministrar suas aulas na Escola Bíblica Dominical também e para também, por que não dizer, conhecer mais a palavra de Deus para que o caráter de Cristo seja cada vez mais forjado em nosso coração. Então que Deus te abençoe, que tenhamos uma semana abençoada por Deus, meditando sobre a vida daquele homem cujo qual Deus teve um grande propósito na vida dele, e não só grande propósito, mas também uma grande obra de transformação de caráter na vida de Jacó, se tornando um homem de Deus e uma referência ao ponto de Deus se autodenominar que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma boa semana para todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.